Olá, caros amigos, voltamos com mais um vídeo e esse é o quinto vídeo da série Refutando as Testemunhas de Jeová. Logo, de imediato, quero falar que não é nada contra nossos encarecidos irmãos lá desta seita chamada Testemunhos de Jeová. Nós julgamos como uma seita, né? E temos algumas evidências para acreditar nesse motivo. Quero te pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, e também ative o sininho para que você receba estudos diários da Bíblia Sagrada, entendeu? Da Bíblia Sagrada. Sempre nós estamos dispondo aqui estudos, né? Eu digo sempre, aquilo que você não vê nas notas de rodapé, você vai ver aqui no canal do professor Leonardo, tá bom? Então, hoje nós estaremos expondo de um estudo bem interessante, mas antes eu queria compartilhar com vocês algo que me chamou a atenção. Há algum tempo, né, eu fiz um vídeo para o canal Arena Apologética, na qual nós falamos sobre noções básicas para a leitura. Claro que não deu nem para iniciar, né? Fizemos só a introdução. E lá eu falei sobre o nome, o tetragrama, quando ele aparece na estela de Solé. Beleza, até aí tudo bem? Eu recebi aqui, ó, vocês podem ver, uma mensagem. Graças ao seu trabalho, descobri que o nome de Deus não é Jeová. Estou me livrando dessa seita conhecida como as Testemunhas de Jeová. Então, isso demonstra que nosso trabalho não tem sido em vão, pessoal. Nosso trabalho tem sido e tem ganhado adeptos, né? Algumas pessoas vieram no meu privado, né? Questionando algumas questões, e isso me motivou ainda mais, né? Eu só iria fazer esses 6 vídeos, vamos fazer esse ciclo terminando com 6 vídeos, porém, eu estarei fazendo vídeos acerca do meu livro sobre as Testemunhas de Jeová. Só que, no meu livro, não vai ser gostosinho, não, tá? No meu livro vai ter aramaico, hebraico, vai ter grego e vai ter cópita. Tudo isso refutando ponto a ponto, entendeu? Da visão doutrinária das Testemunhas de Jeová. Então, não perca, tá bom? Eu não sei quando eu farei esta série, mas creio que em breve nós estaremos fazendo essa série nova aí, quando eu fechar esse ciclo aqui de 6. Eu queria fazer, logo após essa série aqui, uma série sobre as questões de arqueologia bíblica, tá? Mas a arqueologia bíblica vai demorar bastante, tá bom? Mas qualquer coisa a gente intercala e manda aí 2 vídeos por semana, 2 vídeos por dia, né? Para a gente alcançar isso aí, tá bom? Vamos lá? Hoje nós iremos falar de 2 assuntos bem legais, né? O primeiro assunto é sobre o ocultismo na sociedade Torre de Vigia. Ocultismo, né? Algumas coisas que é complicado, né? Você vai observar e vai ver que realmente não dá para passar, não. E algumas falsas profecias. Vamos lá? Aqui nós temos o túmulo de Charles Tazel, né? Me solicitaram, é Tazel. Mas quando você cita o nome próprio assim, não tem importância você citar Tazel, né? Mas vamos lá, já que eles querem americanizado, vamos lá, Tazel, Russell, vamos lá. O túmulo de Russell ao lado de um monumento, ó, ele está ao lado desse monumento aqui, que é uma pirâmide, né? E nós, como bem sabemos, algumas vezes as pirâmides estão ligadas à maçonaria. Isso mesmo. Não é todas as vezes, pessoal, mas em grande parte dela entendeu? Símbolo usado pela Sociedade Torre de Vigia. É o mesmo símbolo utilizado por sociedades
ocultistas secretas. Então, você vai ver isso aqui, sempre que você estudar alguma coisa de ocultismo, né, de nova era, você vai ver o símbolo desta pirâmide, a nota, né, do dólar, você vai ver isso aí também. Então, esse mesmo símbolo é utilizado por sociedades secretas, como maçonaria, Rosa Cruz, etc. E também o uso da pirâmide de Gizé, que era a base dos estudos de Charles Taze Russell para prever a volta de Jesus. Então, ele usou um mecanismo de quê? O mecanismo do ocultismo para tentar prever a volta do Senhor Jesus. Olha até onde vai o ocultismo dentro da seita. Aqui nós podemos ver, ó, símbolo usado pela Sociedade Torre de Vigia, tá vendo? E aqui as asas do escaravelho. É o mesmo símbolo utilizado pelas sociedades ocultistas secretas, como maçonaria, Rosa Cruz, etc. É também o uso da pirâmide de Gizé, que era a base dos estudos de Charles Taze Russell. Então, tudo isso. Aqui nós podemos ver o quê? Nessa loja maçônica nos Estados Unidos, em Miami, Flórida, vemos na porta da entrada acima o disco alado, símbolo do deus Sol, ou seja, de quem? Do deus Ra, da mitologia egípcia, Então, dá para ver claramente que há um sincretismo entre as seitas, né, já que Rosa Cruz, maçonaria, dentre outros, fazem uma certa similaridade com esses símbolos. E ali do lado do túmulo de Charles Taze Russell, tem um símbolo desse, um símbolo de ocultismo. Aqui nós percebemos a influência da egiptologia, gnosticismo e outras doutrinas ocultistas na vida de Russell e outros líderes da seita, principalmente na vida do seu fundador, que é Russell, pois nas capas de seus livros encontramos todos esses símbolos. Olha aqui, ó, as asas do escaravelho alado, tá vendo? Que é o deus Kepri, tá, pessoal? O deus Kepri é o deus da ressurreição. O deus Ra, ele de manhã ele é Ra, ao meio-dia ele é Kepri e à noite ele é Atum, tá bom? Mas falaremos mais adiante sobre essas questões. Então, aqui também, ó, mais um símbolo que é a pirâmide. Então, você vê todos esses símbolos ocultistas dentro, né, da ótica desta seita. Também tem alguns amigos meus, né, já colocaram fotos de mulheres, atrizes pornográficas que enfeitavam, né, os desenhos, né, da própria seita Testemunha de Jeová. Né? Então, eles usaram um ator pornô, uma atriz pornô, para fazer seus periódicos, né, das suas revistas, Sentinela, dentre outros mais. Então, nós temos que tomar cuidado, pessoal. Tá? Charles Taze Russell utilizou a piramidologia, astrologia e outras fontes para realizar seus cálculos, como encontramos nos gráficos acima, que você pode ver. Ó. Seu sucessor, Joseph Rutherford, continuou ensinando a piramidologia durante 12 anos. Ó, isso aqui não vai ser passado para qualquer membro, né? Mas a alta cúpula sabe que eles usam esse tipo de estudo para realizar os seus acompanhamentos futurísticos, né? Os seus desvendamentos escatológicos. Então, aqui nós temos as falsas profecias, né? Em 78, 81, né? E aí some, né? Em 1914, Charles Taze Russell declara:
Na verdade, é esperar grandes coisas afirmar como o fazemos, e dentro dos próximos 26 anos, né, 1914, 1915, todos os atuais governos serão derrubados e dissolvidos. Porém, estamos vivendo em um tempo especial e peculiar, o dia de Jeová. Quem falou isso? Charles Taze Russell, no qual os assuntos chegarão a uma conclusão rápida, em vista de forte evidência bíblica concernente aos tempos dos gentios, consideramos uma verdade estabelecida que o final definitivo dos reinos deste mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus se realize pelo fim de 1914, ano da nossa era, ano Domini. Russell, Charles Taze Russell, né? The Times is at Hand, 1889, página 98, 1889, páginas 98 e 99. Aqui mais uma declaração falsa. 1916, a justificativa para 1914. Este foi um erro natural, no qual se pode cair, mas o Senhor o invalidou para a bênção do seu povo. O pensamento de que a igreja seria juntada em glória antes de outubro de 1914 teve certamente um efeito muito estimulante e santificador sobre milhares, todos os quais podem, consequentemente, louvar o Senhor até pelo erro. Então, para suprir o erro da datação de 1914, eles fazem como que se isso fosse um ensino, né? Uma instrução para não errar, mas eles continuam errando periodicamente. 1925, Testemunhos de Jeová, Proclamadores do Reino, né? 1993, página 78. O ano de 1925 chegou e passou. Alguns abandonaram a sua esperança, mas a vasta maioria dos estudantes da Bíblia permaneceu fiel. Nossa família, explicou Harold, cujos avós se tornaram estudantes da Bíblia no início do século, chegou a reconhecer que esperanças não realizadas não são exclusividade dos nossos dias. Os próprios apóstolos tiveram semelhantes expectativas indevidas. Jeová é digno de serviço leal, de louvor com ou sem recompensa final. Então, aqui, mais uma vez, eles fizeram a previsão e não houve a volta de Jesus, e isso eles fizeram um paralelo com o texto da Bíblia Sagrada, na qual os apóstolos aguardavam também, na sua época, acerca de Jesus, né? Isso não ocorreu lá, né? Mas aguardar uma coisa, mas prever é outra bem diferente. Aqui, Betsarim, né? Casa dos Príncipes, 1926, Joseph Rutherford, lote 110, lote 111, Keston Heights, unidade número 2, Código de San Diego. Podemos esperar confiantemente que 1925 assinalará o regresso de Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas da antiguidade. Vou repetir para você entender. Podemos esperar confiantemente que 1925 assinalará o regresso de Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas da antiguidade, em especial aqueles mencionados pelo apóstolo em Hebreus, capítulo 11, a condição de perfeição humana. Então, mais uma vez, e mais uma pessoa, agora, Joseph Rutherford, ele fala sobre a volta dos fiéis. Olha, Abraão, Isaque, Jacó. Aonde estava isso? Milhões que agora vivem jamais morrerão, era um periódico, né, lançado em 1920, página 88 e página 90, entendeu? Para você não dizer, professor Leonardo está inventando, eu estou colocando a página e o periódico para que você acompanhe o que eu estou dizendo. Não acredite em tudo que o líder fala. Essa cronologia não é do homem, mas de Deus.
A própria Sentinela dizia isso, ó, 17 de julho de 1922, na página 217. Então, se essa cronologia é de Deus, Deus errou, né? Deus errou? Jeová errou? Jeová de vocês erra? Então, é complicado. Aqui, ó, a título e escritura da propriedade 24 de 1926, a condição aqui expressa é que a acima mencionada Rich Tower Bible and Threat Society conservará o título mencionado perpetuamente para uso de todo e qualquer dos homens acima mencionados como representantes do reino de Deus na Terra. 1975, vamos lá. Toronto, Canadá, primavera de 1975. Fred France, vocês sabem por que nada aconteceu em 1975? Foi porque vocês estavam esperando que algo acontecesse. Muito previsível. A culpa é dos membros. As falsas profecias não são culpa da alta elite ou dos líderes lá das Testemunhas de Jeová, são culpa dos membros. Olha só, os estudantes da Bíblia, conhecidos desde 1931 como Testemunhas de Jeová, esperavam também que o ano de 1925 traria o cumprimento de maravilhosas profecias bíblicas. Eles presumiram que, naquele tempo, começaria a ressurreição terrestre, que traria de volta homens fiéis do passado, como Abraão, Davi e Daniel. Mais recentemente, muitas testemunhas achavam que eventos relacionados com o começo do reinado milenar de Cristo poderia começar a ocorrer em 1975. Sua expectativa baseava-se no entendimento que o 7º milênio da história humana começaria, então. Aqui você vê o que eles falam. O povo de Jeová, ansioso de ver o fim desse sistema iníquo, às vezes tem especulado, às vezes, sobre quando irromperia a grande tribulação, até mesmo relacionada a isso com cálculos sobre a duração da vida de uma geração desde 1914. Quem fala isso é a Sentinela, tá? Da data de 1º de novembro, né, de 95. Vamos lá? 2000. Dentro em breve, no nosso século XX, começará a batalha do dia de Jeová contra o antítipo moderno de Jerusalém, a cristandade. Quem fala isso? As nações terão de saber que eu sou Jeová. Como? 1973, página 200, parágrafo 9. Então, é mais uma afirmação errônea das Testemunhas de Jeová. Quando você ouvir que uma testemunha de Jeová, ou que o órgão vigente, né, chamado de corpo governante, fez uma previsão acerca da volta de Cristo, pessoal, e eles desmentem, não, nós não fizemos, tal. Houve, sim, vários erros de cálculo, né? Aqui algumas mistificações, né? Alguns filmes, né? Ou algo do tipo relacionado a essas crenças. Aqui, ó. Sobre o prédio das Testemunhas de Jeová, tá vendo? Olha aqui. Então, é relacionado a isso, né? Vamos lá. Jeová declarou nos dias de Noé, meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, né? Para com o homem. Porquanto ele é carne. Concordantemente, seus dias hão de somar 120 anos. Gênesis 6:3. A declaração desse decreto divino em 2490, antes da era cristã, marcou o começo do fim daquele mundo ímpio. Imagine o que isso significaria para os que viviam naquele tempo.
Em apenas mais 120 anos, Jeová traria o dilúvio das águas sobre a terra para arruinar debaixo dos céus toda a carne em que a força da vida está ativa, né? Que é o Espírito Santo. Eles não chamam de Espírito Santo, chamam força ativa, né? Só que isso aí nós já provamos que isso é erro grave, mas falaremos mais adiante. Noé recebeu o aviso sobre a vindoura catástrofe com décadas de antecedência e ele usou sabiamente o tempo a fim de se preparar para a sobrevivência. Tomando uma água. Depois de receber aviso divino de coisas ainda não observadas, disse o apóstolo Paulo, Noé mostrou temor piedoso e construiu uma arca para a salvação de sua família, né? Como Hebreus 11:7. Quer dizer de nós? Já se passaram uns 90 anos. Desde o começo dos últimos dias desses sistemas de coisas em 1914. Olha só, então ele está falando que já passaram 90 dias. Nós certamente estamos no tempo do fim, Daniel 12, verso 4. Como devemos reagir aos avisos que recebemos? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, declara a Bíblia. Primeira carta de João 2,17. Portanto, agora é tempo de fazer a vontade de Jeová com um forte senso de urgência. Então, 2034 é mais uma data de previsão das testemunhas de Jeová, conforme a sentinela, de 15 de dezembro de 2003, página 15. Você pode lá no jw.org conferir tudo o que eu estou dizendo aqui, ok? Então, aqui, ó, 1914 mais 120 é igual a 2034. Mais uma falsa previsão. Vamos lá, os estudos das Escrituras. A pirâmide converteu-se em objeto de interesse crescente para cada cristão maduro, no mundo da palavra de Deus, pois ela parece dar-nos uma maneira notável e, de acordo com todos os profetas, um esquema do plano de Deus para o passado, presente e futuro. Página 314. Então, eles estão dizendo aqui, tá? Dizendo aqui o quê? O que eles estão dizendo? Estão dizendo que a pirâmide ela traz uma certa previsão acerca dos fatos que breve irão acontecer, fatos relacionados ao futuro. E isso não é verdade, e nós sabemos bem disso. Seu testemunho está em perfeita harmonia com a Bíblia. É uma poderosa testemunha corroborativa do plano de Deus. A harmonia do seu testemunho com a palavra escrita. A construção da grande pirâmide foi projetada e construída pela mesma sabedoria divina, sendo realmente a coluna de testemunho na qual falou o profeta Isaías. Olha só, então eles fazem uma mistura entre o misticismo, o ocultismo por detrás das pirâmides, juntamente com a fala do profeta Isaías. Aqui tem a página 314 e página 315, tá bom, pessoal? Basta você que for curioso, tá? Basta você que for curioso dar uma estudada aí na sentinela dessa data. Além do mais, não só achamos que as pessoas não podem visualizar o plano divino ao estudar a Bíblia em si mesmo, mas entendemos outros sim, que se alguém põe de lado os estudos das Escrituras, mesmo depois de os ter usado, depois de ter os familiarizado com eles, depois de ter os lido por 10 anos, se os põe de lado, ignora e vai para a Bíblia sozinho. Embora já entenda a Bíblia há 10 anos, nossa experiência demonstra que ele vai para as trevas dentro de 2 anos. Olha só. Por outro lado, se ele tiver simplesmente lido o Studies in the Scriptures como suas referências e não tivesse lido uma página da Bíblia, semelhantemente estaria na luz.
ao término de 2 anos, porque teria a luz das Escrituras. Então, isso aqui é uma prova clara, Sentinela de 1º/9 de 1910, página 298, é uma prova clara que as testemunhas de Jeová vivem num regime, um regime ditador, tá bom, pessoal? Ditador, o regime é ditador, sim, não adianta a pessoa falar que não, é um regime ditador. Por quê, professor? Porque lá você não pode ter o seu próprio pensamento, você não pode estudar assim, de qualquer maneira. Você tem que seguir a proposta que eles estão dizendo. E se eles acharem que você não tem propriedade para estudar um devido assunto, eles não vão deixar você estudar. Isso vai partir somente do ancião, tá? Quem já foi testemunho de Jeová, ou quem é, sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas são privadas até de assistir o que nós estamos dizendo aqui, mas o que eu estou dizendo aqui é o raso. Os vídeos que virão, que vão ser fortes, tá bom? Aí se prepara. O que é que nós aprendemos hoje? Lembrando que esse vídeo foi bem um pouquinho mais longo, né? A Bíblia não precisa de misturas, livros, profetas, unções, nova luz, nada disso. A Bíblia não precisa de adereço, não precisa de nada, não precisa de Ellen White, não precisa de Charles Taze, o Russo, não precisa de corpo governante, não precisa de nada disso. A Bíblia, por si só, é a nossa bússola da salvação. Tá? Sempre que se acrescenta algo à Bíblia, com o tempo a verdade é revelada. A verdadeira profecia bíblica se cumpre, tá? Ela não deixa de se cumprir. Não se deve brincar ou desprezar falsos profetas. O mundo não vai acabar agora. Primeiro tem o arrebatamento, 7 anos de tribulação e o milênio ainda, tá bom, pessoal? Então, tudo isso são coisas que você precisa saber, tá bom? Deixa aqui a sua opinião e até o próximo vídeo. Deus os abençoe. Lehi Traut.